Bom dia. Muito obrigado pela presença de todos e todas aqui nessa manhã. Meu nome é Rodrigo Moura, eu sou curador adjunto de arte brasileira aqui do museu. Essa é a Camila Bechelani, que é curadora assistente do museu, e nós somos curadores da exposição Quem Tem Medo de Terezinha Soares, atualmente em cartaz. E é com muito prazer que nós apresentamos e gostaríamos de introduzir, então, a artista Terezinha Soares hoje para essa conversa, que celebra, então, a apresentação de dois, além da própria exposição, que imagino que muitos aqui terão visto, ou verão aqui, ou as duas coisas. Também celebramos hoje aqui a apresentação de duas publicações. Quem Tem Medo de Terezinha Soares, que é o catálogo da exposição, que foi um projeto editorial aqui do museu, envolvendo enfim, condensando toda a parte da pesquisa para essa exposição, que é a primeira exposição monográfica dedicada à obra de Terezinha Soares, feita num museu, uma exposição que tem trabalhos de meados dos anos 60 até meados dos anos 70, englobando aí o período produtivo da Terezinha como artista, e também o livro Acontecências, Crônicas dos anos 60, 70 e 80, que reúne a produção cronística publicada pela Terezinha Soares nos jornais Estado de Minas, Horizonte e o Jornal do Automóvel Clube, né? Então, paralelamente e posteriormente à atividade artística da Terezinha, ela se dedicou à escrita dessas crônicas, que eram publicadas, enfim, semanalmente, ou com periodicidade de jornal, na imprensa de Minas Gerais, não é? Então, eu queria só dizer mais umas palavras assim, para introduzir, que a Terezinha Soares é uma artista visual, escritora, mulher de teatro também, atriz, política, professora. Chega. E que, para nós, foi realmente um motivo de muita alegria poder organizar essa exposição e poder fazer um mergulho nessa produção da Terezinha e apresentar para o público, né? Então, acho que a Camila queria falar um pouco sobre a exposição também, antes da gente passar a palavra à Terezinha. Obrigado. Bom, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre a exposição, depois como foi esse processo de encontrar os trabalhos, revisitar os trabalhos junto com você, como foi importante para os curadores. Sim. Eu quero cumprimentá-los, agradecer pela presença e gostaria de fazer uma pergunta. Quem tem medo de mim? Tem alguém de vocês aí que tem medo de mim? Ninguém? Ah, que coisa boa. Porque realmente, aqui, ó, com 90 anos, eu estou fragilizada, mas continuo ainda guerreira. Eu sou mulher, eu trago na carne. Eu trago na carne, no cerne das minhas experiências vivenciais, os anseios, né, libertários em defesa do nosso direito. E eu sempre lutei por eles, em casa, no trabalho e na vida pública. E tanto é verdade que a minha exposição mostra a coragem, não é, que eu tive de mostrar tudo isso sem medo, e sem medo de ser presa também naquela ocasião. Mas acho que eles não entenderam nada. Passo a palavra agora para você, Camila. Obrigada. É emocionante para a gente te ter aqui hoje. Realmente é uma sorte poder conversar com você. E eu te agradeço de ter aceitado vir aqui no museu falar sobre o seu trabalho e sobre a exposição também. Bom, então eu queria que você falasse como foi para você esse sentimento de revisitar o trabalho, de vê-lo exposto aqui no MASP dessa forma. Quais foram os sentimentos, mesmo que a gente, durante todo esse processo, né, que durou meses, de revisitar, de reler esse trabalho e depois de vê-lo aqui exposto? Olha, eu já tinha até esquecido que eu era artista e que eu tinha trabalhos guardados, porque eu me mudei de uma casa grande para um apartamento e os trabalhos ficaram guardados numa sala.
durante 40 e poucos anos. Mas aqui o Rodrigo, então, ele realmente foi, vamos dizer assim, o grande descobridor. Sempre falei que você era gostava de bater a bateia, né, de descobrir ouro, de descobrir as coisas. E ele me procurou e falou, vamos fazer uma exposição sua. Eu disse, mas eu não tenho quadro, Rodrigo, não tem nada para mostrar. Não foi? Foi. Então fomos à sala e ele começou a abrir os pacotes, olhar, e eu mesma fiquei assustada. Falei, gente, eu tenho isso mesmo? Isso está guardado, não é? E foi muito interessante, quer dizer, deu muito trabalho, porque eu já tinha passado por essa fase de busca, de trabalho, de exposição, não é? De publicidade. Eu tinha esquecido tudo isso, eu estava vivendo uma outra vida completamente diferente. E aí, o Rodrigo, então, foi que me ressuscitou de novo, me ressuscitou. Você já tinha se me redescobriu. Mas, Terezinha, só queria repetir a pergunta da Camila, assim, da sensação de ver os trabalhos expostos, assim, quer dizer, aqui? você disse mais cedo, ninguém entendeu nada, e agora você está entendendo melhor o trabalho? Tem alguma dimensão? Santa Maria, acho que eu fiquei mais assustada que vocês quando eu vi meu trabalho. Eu fiquei entusiasmada, emotiva, sensibilizada, e foi um reencontro de mim comigo quando eu era naquela época. Eu me perguntava assim, puxa, mas eu fiz isso? Sabe? Eu tinha até esquecido. Eu tive até carinho por mim. É engraçado, um sentimento de carinho por aquela Terezinha que já foi, há tantos anos atrás, que teve coragem de fazer tudo isso, né? De mostrar, de lutar pelo direito das mulheres, pela reivindicação nossa. E eu acho que a minha obra está atual, porque, infelizmente, aqueles mesmos problemas que existiam naquela época ainda existem hoje, né? A opressão contra a mulher, vamos dizer assim, a falta de liberdade dos gêneros também, do respeito à escolha pessoal das pessoas. E essa pergunta, quem tem medo de Terezinha Soares, naquela época, era realmente muito importante, porque eu pus para fora, eu mostrei, eu não tive vergonha de falar sobre os nossos problemas. E eram, vamos dizer assim, assuntos proibidos. A mulher não podia falar em sexo, a mulher era objeto, ela queria ser sujeito, ela escolheu uma nova linguagem. Então, foi essa a minha intenção, de elevar as minhas companheiras que estão aqui a um patamar de igualdade com os homens. Não ser igual aos homens, mas ter a capacidade também de falar o que quer, de se sentir como mulher livre do seu corpo, não é? Ter direito sobre o seu corpo. São muitas coisas ainda mais para a gente falar. Eu gostaria muito que vocês também conversassem conosco, né, Luiz? Claro, mas eu queria te fazer uma pergunta só para a gente começar aqui a conversa, também um pouco sobre os trabalhos, e a gente selecionou umas imagens para mostrar para vocês também, inclusive de obras que não estão na exposição. Então, mas, enfim, eu queria associar duas coisas, né, com essas duas publicações, em torno desse título Acontecências, que é o título de uma série de pinturas às quais a Terezinha estava se referindo quando ela disse que eu fui abrindo os pacotes. Lá eram essas pinturas que estavam lá, que são, acho que aqui parece que tem 8 em exposição, e são pinturas feitas entre 66 e 67, que participaram da sua primeira individual, né, lá na Caixas e Olhos, né, os olhos do título eram essas pinturas, lá na Galeria Guinhar, no centro de Belo Horizonte, em 67. E Acontecências também é o título que você deu, né, esse título bonito que você escolheu para esse livro de crônicas. E tem uma associação clara entre o jornal, né, nos dois trabalhos. Será que você podia falar um pouco dessa cultura do impresso, do jornal diário na sua vida, no seu trabalho? Eu viajava demais.
muito. Viajei quase que o mundo todo. Poucos países aí que eu não conheço. E a gente tinha muita facilidade, porque meu marido era jornalista, advogado, e era também condômino dos Diários Associados. Então, o nome dele também está ligado aqui ao Museu de Arte Assis Chateaubriand. E essas viagens me inspiraram, vontade de escrever. E eu fazia crônicas de viagem e também crônicas do dia a dia. Então, esse livro também é muito importante porque ele mostra para vocês uma outra Terezinha, como eu via o mundo, como eu me sentia, os meus sentimentos mais íntimos. Então, eu acho que vale a pena vocês adquirirem esse livro para ter uma noção dessa Terezinha que não é aquela que está exposta ali. Mas e as acontecências? As acontecências. Porque além dessas crônicas pessoais... eu falo demais, então você me lembra aqui. Estou aqui para isso. E segura aqui, viu, Rodrigo? Senão eu vou conversar com eles aqui o dia todo. Eu adoro falar, eu gosto de conversar, gosto de trocar ideias. Mas acontecências é o seguinte, como meu marido é jornalista, eu sempre... A primeira coisa que eu faço de manhã, ainda, é ler o meu jornal na hora do café. Eu gosto de ler o jornal impresso. Então, eu comecei a brincar com palavras do jornal, recortar frases e criar uma nova linguagem, aproveitando, fazendo um jornal diário, uma acontecência, e bem diferente dos casos que estavam acontecendo. E, sobretudo, focando na mulher, na prostituição. Tem vários, não sei se vocês viram, chegaram a ver, os 8. Tem uma foto, tem um trabalho meu também que faz parte, que é a mulher crucificada, não é? Que parece um vitral. Que retoma, né, essa posição das mulheres na sociedade, a relação da mulher com a sociedade, eu acho que... Tem tudo aquilo. Então, é um jornalzinho próprio, um jornalzinho meu, diferente, diferenciado, com interesse ligado só para a mulher, para os acontecimentos, e que eu dei o nome de Acontecências, e que é o nome do livro também. Parei. Eu queria que você falasse também. Ontem você falou que a Caixa de Fazer Amor, né, que foi da mesma exposição de 67, está fazendo 50 anos. Hoje, eu fiquei muito emotiva, porque a minha Caixa de Fazer Amor está fazendo 50 anos justamente nesse mês. Interessante, né? E eu não tinha noção nenhuma de marcenaria, foi uma brincadeira. Eu resolvi, de repente, comprar uma máquina tico-tico, madeira, e inventei aquela máquina de fazer amor. Tem uma história que você viu, foi numa fábrica de brinquedos? Antes eu fui numa fábrica de brinquedos e falei, bom, vou fazer um brinquedo meu também, porque mas o meu brinquedo é diferente. A máquina onde passam duas criaturas, né? E é a máquina de moer. O amor é difícil, não é fácil, não. Lá dentro está cheio de fios de eletricidade, tem uma caveira. Então, o amor também é perigoso. Do lado de fora tem também coisas interessantes, que às vezes a Caixa de Fazer Amor estava na minha sala. E iam amigos com crianças de 10, 12 anos, eles estavam interessados. Terezinha, para que esses vidros aqui? Eu falei, isso é para pôr perfume, para a pessoa ficar perfumada, para fazer amor, para fazer com o namorado, com o noivo. Na verdade, não é nada disso, é bem erótico, né? Os vidros com vaselina, né? Então, tudo ligado ao amor. E a máquina também, eu gosto muito dela, porque ela, em vez de ir no lado normal, ela vai para o lado contrário e ela faz aquele barulhinho do amor, do gostoso. Da hora de fazer amor. Não sei se é assim não, mas eu já esqueci. Bom, para vocês aí. Oi, bom dia. Eu conheci a sua obra
pela exposição do MASP, e eu vim semana passada e fiquei absolutamente encantada com tudo, com a sua obra, e queria ver mais. E, na verdade, eu encontrei muito pouco na internet, então fica aí a dica para o MASP. Põe essas coisas aí, mais informação, por favor, para a gente. E eu queria entender, assim, por que você saiu, parou de produzir, na verdade? O que te levou a mudar o foco da sua produção para a escrita? Eu acho como aquele crítico, o Frederico de Moraes, né? Ele fala nesse livro, ele cita isso, que acha que durante 10 anos eu falei tanto, eu fiz tanto sobre esse assunto, que se esgotou. Aí eu passei para um outro, que era um tema diferente, que era ecologia. Eu acho muito importante o nosso momento. Você imagina, há 40 anos, foi o primeiro trabalho sobre ecologia que eu fiz. Vocês não conhecem porque aqui foi focado apenas a parte erótica, o corpo, não era, Rodrigo? E a mulher. Então, eu tenho 2 trabalhos de ecologia, que um é o circo e a montanha, interagindo o circo com a montanha, parecendo os dois um só. E tem o altar do sacrifício, que é esse altar onde os mineiros vão beijar a mão do Senhor na Semana Santa. Em vez do Cristo, eu consegui uma tora de madeira muito bonita, que parecia uma pessoa humana. E deitei sobre carvão. É um altar que ele é muito, tem muita cor, é muito simbólico o altar. Aí ele tem uma cruz com as folhagens atrás, espatoteia, que é refletido no espelho. Tem um cálice onde tem serragem com o ovo, que é o princípio da vida. E tem do lado esquerdo uma Bíblia onde se lê, através de planejamento de várias cores, a criação do mundo segundo as cores. E na última, onde está uma faixa preta, você pode ler em letras góticas a frase do Fausto em Goethe: pois todas as coisas oriundas do vazio merecem ser destruídas. Mas nós não queremos isso, né? Nós queremos preservar o nosso planeta, nós somos parte dele. O planeta Terra é como se fosse a Terra-mãe, que nos dá semente, nos dá vida. E com isso, ele foi muito importante, esse trabalho para mim. Foi o último trabalho que eu fiz. Foi meu último trabalho. Daí, como os meninos, os filhos, tem 3 aqui, Luiz Eugênio, Risa, Carmela, minha família está aqui também. Eles estavam na idade teenager. É uma idade que a gente tem que dar atenção, não é? 5 filhos, namorando, saindo à noite, querendo já ter liberdade. Então, minha vida já modificou. E como eu também já estava mais velha, eu comecei a trabalhar com 42 anos. Impressionante, né? Eu tinha vergonha de contar a minha idade, eu diminuía 10 anos. Porque os rapazes que estavam fazendo arte de vanguarda eram todos 20 anos, 18, 26, 30. Eu ficava, meu Deus, eu 42, eles vão jogar pedra em mim. Aí eu mentia a minha idade, tá? Comecei a fazer. E eu me perdi. Temos uma pergunta ali. Na verdade, eu só queria dar um feedback em relação à atualidade da sua obra. Eu sou professora na FAP de estética, inclusive foi por esse motivo que eu conheci a Isa lá. É minha neta, né? Exato. E eu dou como trabalho um blog em todas as salas que é de crítica de arte. Cada aluno visita individualmente uma exposição. E nesse semestre, os alunos, a sua exposição já estava em cartaz. Então, em todas as 8 salas que eu dei aula, teve um aluno que disputou a exposição, porque eles não podem repetir as exposições, para poder vir visitar, então, comentar. Então, eu queria contar para você que foi uma coisa muito interessante, porque os alunos, para quem eu dou aula,
tanto os que vieram assistir pessoalmente ou em grupo e que apresentaram para os colegas da classe, assim, ficaram muito impressionados com a atualidade da exposição, das obras, e bastante comovidos, e foi interessante você dizer que faz 50 anos a Caixa de Amor, porque eles tinham sempre que destacar uma obra do conjunto para comentar. E, invariavelmente, eles destacaram essa obra do conjunto, e foi uma experiência muito interessante, incrível, vê-los comentando a sua obra e depois saber, assim... Eles fizeram o trabalho sobre ela? Sim, está tudo Eu publicado na gostaria que internet. você mandasse para mim. Mando todos os Eu links. deixo com você. Sim, vou mandar para você, mas eu queria te contar isso. É engraçado que eu tenho uma comunicação muito fácil com a juventude. Na primeira vez que eu vim aqui, no lançamento, rapazinhos assim de 16 anos, me abraçando, tirando retrato comigo. E o mais engraçado é o seguinte, porque a minha obra, ela, apesar dela ser transgressora, ela é eu estou falando alto, né? A minha obra, apesar de ser transgressora, ela é colorida, ela é muito alegre e tem muito humor, esse humor que eu tenho, que eu transmito na minha obra. Então, eu acho que isso atrai muito as pessoas pela cor, pelo colorido, pelo formato e pela maneira humorística de apresentar as coisas. Por exemplo, aquele trabalho, A Mulher no Volante. Há anos atrás, a mulher começou a andar de carro, né? E sempre os homens falam, tem mulher no carro, tem mulher na direção. Eles não gostam não, né? Tem essa mulher no volante, perigo constante. Então é uma brincadeira, né? É uma forma diferente da mulher junto com o carro. Você não sabe onde que é a mulher, onde que é o carro. Não é? E claro que fala da independência da mulher também, né, Terezinha? A Terezinha, até a gente preparou algumas imagens e tem uma que ela gostaria até de falar aqui. Eu acho são as que seria, camas. Que foi o seu primeiro trabalho que saiu da parede e foi para o espaço, né? Porque os meus trabalhos, a princípio, eu comecei a fazer de tudo um pouco. Pintura em papel, assim, bem livre. Já teve também as acontecências, as gravuras em metal, né, sobre o amor, Pernas para que te quero, e daí foi. Eu experimentei vários processos, todos. De repente, me deu vontade de fazer uma coisa diferente. Foi o primeiro trabalho que eu coloquei no chão. Só fazer uma pequena interrupção de contexto. Esse trabalho participou da exposição 1970, em Belo Horizonte, chamada Objeto e Participação, que foi uma exposição curada pelo Frederico Moraes, junto com Do Corpo à Terra, né? Então, inaugurou o Palácio das Artes. Então, essa é uma imagem dessa montagem, que é a única montagem que existe do trabalho, né? Desculpa. Sobre o futebol. E no interior, quando você passeia que ao fute, né, os rapazes ficam te olhando, você passa para lá, passa para cá, e quando você dá uma piscadela assim, ele diz, olha, ela me deu a bola. Então, é o título da exposição. Ela me deu a bola. E são 3 colchões, e cada um na cor de um time, que você não ficou satisfeito, né? Não ficou, porque eu não pus o Cruzeiro, não. Eu pus foi o Atlético, que é preto e branco. Aqui da direita. O do meio foi o Flamengo, que tem o Strick, na ocasião o Strick me impressionou, porque ele houve um gol do Flamengo maravilhoso. E ele saiu de lá e foi no meio do campo e beijou o rapaz. Beijou o jogador. Aí eu falei, bom, aqui, e o Trick, eu não sei se eu pus uma frase assim, meu bem, o Trick, meu bem, uma coisa assim. Porque é escrito do outro lado. Tá. E a primeira cama, na ocasião, era o Brasil, estava no auge, né, com o prêmio ditadura primeiro. Militar. O Brasil tinha o Tostão e o Pelé, que eram os 2 maiores jogadores na ocasião. E o Tostão estava com problema no olho, e o Pelé, aí eu dividi o rosto de cada um. De um lado, tem também ali do lado de fora,
Ali, ó. São As estrelas, né? As estrelas. partes articuladas por dobradiça que E sobre o Atlético, eu coloquei uma bola em cima do... E as pessoas eram convidadas a participar, a se integrar também ao trabalho, se deitavam, brincavam, como se estivesse fazendo amor, passava de uma cama para outra. Não. Aqui a gente está mostrando o mecanismo, né? Como que funcionava, que a cama abria e aí mudava a imagem. Quando fechava, a cama parecia só um colchão e um corpo de mulher. E na hora que abria, tinha uma historiazinha sobre o futebol. Isso. Do lado direito, a gente vê a cama fechada, ela abria, né? Tinha esse colchão colorido com as imagens dos jogadores. E aqui, as pessoas interagindo com o objeto. Né? É verdade. Quem que é essa pessoa? Aí é o Nelo Nuno. é o Nelo Nuno, um pintor artista. Em Minas Gerais, no Museu da Pampulha, né? Em Belo Horizonte. Isso é lá no, Também no Palácio artista. das Artes, Palácio das Artes. Palácio das objeto de Artes, também era participação, artista. Frederico Moraes. Eu nunca vendi quadro. E não me interessei em vender, e ninguém também ia querer quadro que fosse sobre morte, sobre sexo. Eu tinha uma amiga que falava assim, Terezinha, olha, o seu trabalho, eu dava trabalhos, mas ela falava assim, o seu trabalho eu não vou nem aceitar, porque eu não pôr aqui na parede, todo mundo vai ver. Eu dizia, mas você não gosta de sexo, você não faz, você não é e tal. Ela falou, não, eu leio muito livro sobre sexo, eu tenho até um aqui do Kama Sutra, mas está debaixo do travesseiro, ninguém sabe que eu estou lendo. Porque era feio para a mulher se mostrar, falar que ela também participava, que ela também gostava disso e gostava também de falar disso. Não é? Mas, Terezinha, a gente vê claramente aqui na exposição, então, essa passagem, né? Isso foi só uma mostragem. Trajetória veloz que você teve, né? Porque em 67 você faz a exposição com a caixa, com as pinturas. 68 Essa tem aí foi em muitos papéis, né? E tem o Vietnã. E depois, 69 é o ano que você faz uma peça de teatro. E isso aqui em 1970. E depois você não volta mais para a pintura e continua fazendo obras participativas e depois performáticas, né? Só performáticas. E como é que foi assim essa passagem, enfim, Eu acho que é uma coisa Ou por natural. que você deixou de fazer as outras coisas? Enfim. Não, eu acho que é uma coisa natural. Foi tudo acontecendo, foram acontecências. É, isso mesmo. Depois daí foram as bandejas, que você recuperou, das bandeiras, né? No caso, a exposição mostra muito bem isso, né? Que os trabalhos de parede, enfim, com representação do corpo, eles são feitos até 68, ou 1970 tem o Erótica. E depois, podemos ver as bandejas aí? Podemos. Tá. As bandejas foram depois. E aí a gente, enfim, optou por reconstruir alguns desses trabalhos participativos ou mais escultóricos, né? E a cama, enfim, as camas, afinal, a gente não optou por não fazer, mas esse sim, as bandejas. Esse trabalho está aqui, né? Uma versão reconstruída dele. Vocês viram as imagens dos garçons. Que foi? 72. 72. Dos garçons, um garçom circulando uma das bandejas. Esse trabalho, como eu sempre disse a vocês aqui, nas minhas respostas, quando vocês fizeram uma enquete, né? A minha obra ela está baseada em 3 pilares. Um é vamos dizer, o universo feminino. O universo feminino é o universo doméstico, o universo da mulher, com o marido, com o amor, com o trabalho também. Então, dentro desse universo, eu escolhi coisas que fazem parte do nosso dia a dia. E a bandeja com os alimentos, são alimentos aí. Tem o feijão, o arroz, vocês já viram, não? Na exposição. Ele foi refeito. E eu estava, em 72, eu entrei para a faculdade, porque o meu marido, sempre que eu ia fazer, eu ia nas escolas fazer a inscrição dos meninos, matrícula, eles perguntavam,
o marido, qual o grau de instrução superior, e a senhora? Aí eu ficava por conta, falava, não, eu vou para a faculdade também, vou ter esse título e, além disso, eu não posso ser presa. Quer dizer, se eu for presa, eu vou para um quartinho especial. Aí eu resolvi, fiz e fui. E esse trabalho, então, ele representa o quê? O nosso alimento do dia a dia, o feijão, o arroz. O título dele é de uma brincadeira infantil. 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, farinha no prato, 5, sal e areia, porque eu modifiquei um pouquinho, que é o desejo do mineiro do mar. Nós não temos o mar e o mineiro é apaixonado pelo mar, né? Sempre a gente está buscando o mar. Pode voltar, por favor. Então tem a areia, tem o sol, tem o sal, o sol e a areia. Como eu estava na escola... Eu queria exatamente usar a oportunidade de você falar um pouco dos textos que tem nesses poemas, que são bastante crípticos, né? Difíceis de entender. Né? Não, é porque eu estudei na escola dominicana, fiz o primário na dominicana. Depois eu mudei para o Rio, e lá no Rio eu virei menina do Rio, pegando bonde andando, nadando, falando carregada nos S's. Mas depois eu voltei novamente para Belo Horizonte. E quando eu fui como eu disse que eu estudava no colégio dominicano, eu ia à missa quase todos os dias. E a missa era falada em latim, depois foi mudada. Então, naquela época, Kyrie eleison, Christe eleison, Dominus vobiscum, Ide paz, né? Missa es. Então, eu brinquei, eu peguei essas palavras da missa e brinquei com elas, modifiquei. Misturei as palavras da Bíblia, da religião. Aí eu comecei a falar uma coisa para vocês aqui, parei da minha... Vou voltar atrás. Vamos voltar atrás, um minutinho só. Você vai fazer isso de novo? Não, é só porque eu falei com vocês que meu trabalho estava baseado em 3, que era o doméstico, né, o universo feminino, era também a política, né, e a religião. Como eu fui educada na religião católica, isso foi muito arraigada dentro de mim. Então, nesse trabalho, eu fiz essa brincadeira. Modifiquei a palavra Kyrie eleison, eu pus queria ele aqui. Semper virgine, viu? Naquele tempo, os maridos devolviam as mulheres que não eram virgens. Sabia disso? Não sei se eles ficavam 8 dias aproveitando e depois devolviam. É verdade. Olha lá, tem umas fotos aí, né, Camila? Aqui é deu asas às tias. Deu graças, então eu pus deu graças às tias. As o quê? As tias. E tias, antigamente, se referiam às mulheres... Ficavam para titia? Da vida, não é? Que falam. As mulheres da vida. Cada um desses poemas tem esse nível de interpretação aí que ela está falando. Daqui isso eu às vezes vendo. passa Aqui, despercebido para quem vê. Imaculata lata, mala. Parece a mulher grávida. O feitio da mulher aí é uma mulher como se ela estivesse grávida. Então, a mala, ela carrega a mala, carrega a criança, é como se estivesse carregando uma mala. É uma brincadeira. Tudo tem uma coisa ligada, mas... Uma ironia também. Não, são jogos de significado, né? Significado como você que falou, eu fiz. Com uma linguagem que é essa linguagem da igreja, da igreja, né? que eu de uma modifiquei. doutrina moral e que você subverte. Eu subverti. Essa aí é com... Kyrie eleison. Kyrie eleison. E no dia da exposição, um garçom saiu com bandeja onde tinha amendoim e ofereceu ao público amendoim e a mulher como objeto de desejo. Era a intenção. Aqui nós não fizemos isso porque não teve coquetel, não é? Foi mais uma exposição. O coquetel era separado da exposição. Olha, aqui didática, a gente né? tem a imagem Lá documental com o garçom. Lá havia coquetel
dentro era festa, dia de aniversário de Belo Era o Horizonte. salão, né, de Belo Horizonte. Esse sim, no Museu da Dia Pampulha. 12 de dezembro. 12 de dezembro de 72. Assim. Então, sempre a prefeitura dava coquetel junto com o pessoal da cidade. Bom, Vamos passar passar para um pra outro outro, trabalho? né? Vamos falar dos túmulos? Exato. E os pintinhos tinham uma conotação sexual também, Terezinha? em quê? Não sei. Dessas bandeiras? Claro que Os sim. pintinhos. Pois é. Just checking. Será que você não viu, não? Não, estou só confirmando. Só confirmando. Ah, tá bom. Pessoal aí, ó, é inteligente, todo mundo já viu isso. Eu gosto de rir, viu? Eu gosto de alegria. Eu acho muito Gente, importante vocês a desculpa, alegria. eu vou ter que passar Já me um perguntaram por que eu tô desse jeito. Eu tenho 90, vou fazer 91, hein, gente, daqui a pouco. Mas eu sempre fui assim, muito alegre, sempre gostei. Sempre gostei de brincar. Fica em pé. Eu gostaria de saber qual que é a importância do elemento tátil na sua obra e na criação. Bom, eu sempre gostei que as pessoas interagissem na minha obra. E agora as pessoas têm um pouco de medo de pegar, porque o museu é responsável, não é? Tem um seguro, né? Não posso, não pode tocar. Mas por exemplo, aquele trabalho, levante aqui, como é que se chama? Eu até esqueci o nome. Jogo do É desencontro. o jogo do desencontro, você viu? E tem uma seta e levante aqui. Era realmente para vocês fazerem isso, para descobrir o que tem do lado de lá. Aquelas três. Bom, gente, aí Porque vocês tem vão a entender, né? cama, que aí é o universo feminino, a mulher com o marido, fazendo amor bonitinho, papai e mamãe. E depois, você levanta lá, está o marido com a outra. Agora, qual era naquela época que me impressionava e que me dava angústia? Primeiro, os maridos não gostavam que as mulheres trabalhassem, né? E a mulher, sem trabalhar, sem ganhar dinheiro, sem ter sua vida própria, ficava submetida a ele. Então, era muito difícil. E, além do mais, não existia divórcio, não é? Não tinha. A mulher divorciada era considerada uma mulher da vida, uma prostituta. Então, aquilo me chocava. Na verdade, nem existia divórcio, né? Agora, por exemplo, a máquina de fazer amor, você pode ir lá mexer, eu dou direito. Viu? Pode passar a mão, né? No coração. Tem gente que fez muita bobagem lá, achando que o coração era outra coisa, mas é coração mesmo. Ali tem três. Porque é uma arte visceral. Não sei se vocês viram. Há muito coração, boca, seio, falos. E há uma coisa tão assim, não sei se vocês perceberam, mas é claro que você não sabe muito bem onde começa e acaba o homem, onde começa a mulher. Eles estão... não existe mais uma diferenciação biológica, mas existe uma diferenciação que eu posso dizer, Rodrigo, você tem uma palavra aí melhor? Não, porque ele é crítico, né? Ele talvez fale melhor que eu. Você não sabe onde está a mulher, onde está o homem. Então, vamos dizer assim, é uma ideia de gênero, né? De gênero. Uma ideia de gênero, em que a gente tem que respeitar o desejo dos outros. Porque o sexo não está só na genitália, o sexo está no coração, o sexo está no desejo, na cabeça, na psique da pessoa, não é? Então, hoje, acho muito importante a gente levantar... A sua mãe quer falar, ó. A mamãe. A mamãe. Obedece. Então... Bom, eu sou mais ou menos contemporânea da Terezinha, sou contemporânea da Terezinha, do seu trabalho e das suas audácias, eu mesma audaciosa.
E eu acho que é tão metafórico essa Caixa do Desejo, está fazendo 50 anos, Caixa do Amor, do Desejo, está fazendo 50 anos. É uma significação que vai além dela própria, como o desejo, o amor, não. O desejo não acaba. Vai fazer 50, vai fazer 70 e 90. Verdade. Tem razão. Muito bem. Palmas para ela. Tá vendo, Rodrigo, como sua mãe é avançada também? Pois é, Terezinha. É das minhas, viu? Eu sei. Eu acho que com a idade, é claro que com a idade a gente perde aquelas vitalidades que a gente nem dói o corpo, dói o pé, a perna não levanta direito, não dá mais para fazer sexo. Mas a gente, vamos dizer assim, dirige o amor para outras coisas que são muito importantes na vida, não é? A alegria, a família, os amigos, viagem. Tem tanta coisa bonita e tem um museu, tanta coisa linda, tanta exposição bonita, tanto trabalho, né? Então tem muita coisa na vida que alegra a pessoa, que dá estímulo à pessoa de continuar, de viver. Eu fiz um túmulo geminado, dizem que era o meu túmulo, né? Porque tem meu nome, tem o meu epitáfio, e por acaso, as coisas que eu disse para você, que são coincidentes na minha vida, foi em 72, e eu nasci em 27, então está lá 27, 72. Até isso combinou. E o meu epitáfio foi muito interessante, porque eu comecei a brincar, depois você mostra como é que foi. São essas letras aí que a gente percebe na parte central dos túmulos. No meu epitáfio, eu coloquei, plantaram-me alfaces e eu as comi todas. Aí, o bispo Dom Marcos Barbosa, que eu admiro muito, já morreu. Mineiro também, muito inteligente, muito capaz. E ele, não sei se foi no ouvido dele lá as fofocas, né? E ele fez um artigo que saiu no Jornal do Brasil, intitulado Minas Não Há Mais. E lá, pelas tantas, ele pôs assim, existe está acontecendo em Belo Horizonte uma exposição de uma senhora, entre parentes, será? Né? E que está comendo as outras. Pôs isso, né? Não é? Sim. Pôs isso assim claramente escrito. Eu fiz até uma carta e resposta para colocar no Jornal do Brasil também. Mas acho que não foi publicada, não. Acho que não foi, eles não Procurei tiveram essa coragem. carta. Eu mas tenho aqui seu manuscrito, mas na morte eu li a carta. Na morte eu li a carta. E aí, sim, claro. ainda está na vida? É uma Ainda tá na performance, vida. é uma trilogia de performance, né, chamada Todas Elas em Torno dessa Escultura, a não ser a última, né, que são os túmulos. Vida, Morte e Ressurreição. Essa é a primeira, chamada Vida, mas acho que é preciso mostrar imagens da ativação do trabalho, né? A vida, ela tem 3 gavetas na frente, tem corpo de mulher, numa tem linguiça, que são as vísceras, na outra o coração, que é o meu coração, para as pessoas comerem. Que é o queijo. É o queijo. E a outra que são moldes de dentaduras, porque naquela época não tinha o DNA. Então você sabia do morto através da exumação, através de técnicas daquela época, né? Atrás da escultura tinha uma poesia que fala sobre a minha morte. Notícia dada pela manhã. Notícia dada pela manhã. A poesia está aí, está no livro também, né, Luísa? Então, e as pessoas podiam pegar, né, a página. Vou ler. Ali a gente vê a poesia, a Terezinha lendo, com as pessoas em volta. Quando eu morei no Rio, eu vi as pessoas assim mortas no chão e cobertas. E quando morria uma pessoa importante, era a época ainda dos jornaleiros na rua. Notícia dada pela manhã, notícia dada pela manhã. Todo mundo ia comprar para ver o que tinha acontecido no Rio. Então eu pus aqui notícia dada pela manhã. Uma folha de jornal e está escrito notícia dada pela manhã. Aquela mulherzinha que você conheceu morreu. Sem alarde, sem enterro, sem vela nem caixão.
morreu sumindo. Foi mesmo febre de consumação. Ardia de amor e se queimava. Quanto mais sonhava, piorava. Cuidados não lhe faltaram. Doses de carinho, soro de vida, risos de criança. Nada. Buscaram todos os caminhos. Raio de lua aplicado. Transfusão de esperma. Coração de homem doado e rejeitado. Nada. Ela foi se consumindo, e foi sorrindo, e foi sumindo, e foi morrendo. Essas tinha um imagens show- mostram bem que o pessoal foi ficando animado, né, ao longo do... Tinha uma torneira ali, de onde saía chopp, e as pessoas podiam festejar em volta do túmulo, né? É verdade. E beber. Foi uma coisa assim diferente, todo mundo falava, saiu notícia em todos os jornais do Rio, de São Paulo. Ninguém entendia isso, né? Esse túmulo aí. Será que isso era arte mesmo? Eu sei lá, eu fazia, acreditava em mim e pronto. Essas são as imagens do dia seguinte. Aí a gente vê as 3 gavetas Agora, abertas, né? Aí é o dia seguinte, the day after, tá vendo? Comeram a linguiça, comeram queijo, ficaram só as dentaduras. E em E seguida... aí a morte. Morte. A morte foi no Rio de Janeiro. Eu peguei essas poesias que eu tinha e fiz uma surpresa. Deitei, eu estava fazendo yoga, fiquei um tempão coberta de poesia, foi um caso sério para eles pegarem a poesia e me descobrirem. Engraçado, as pessoas têm, como você estava perguntando, têm medo de tocar. Né? Tem medo, uma coisa assim, parece que é uma coisa sagrada. Não é sagrada. Né? É próprio para você se inteirar, participar. E aí, o que aconteceu? As pessoas passavam, olhavam, leiam, iam embora. E eu, meu Deus, quanto tempo eu vou esperar para me descobrir? Até que, enfim, um viu lá uma recha de cabelo, pode passar. Aí chamou atenção, as pessoas se aglomeraram perto. Olha lá, eu morta, direitinho, bonitinha. Né? É a hora que eu levantei as bobocas lá rindo. Não é? Pois é. Aí foi muito aí interessante. a gente vê o túmulo, E o, né? e o papagaio, festa. Terezinha? O papagaio é o nonsense, né? O papagaio é o Tem- limite da razão, né? É, porque no interior as pessoas morriam, né? Sempre em casa, rodeado de família. E a gente passava a noite, era ótimo. Sempre enterro da família, era bom demais. Porque a gente passava a noite lá com os namorados, bebia, era uma farra. Enquanto o doente estava lá esticado, o morto estava lá esticado, né? A gente passava a noite para fazer companhia, família. Então a gente bebia, comia, entrava dentro da casa, mexia nos armários, era uma liberdade total. E daí, então, nós somos Foi onde? essa celebração da morte. A celebração da morte. E as pessoas... Teve o queijo, a linguiça, né? Que era oferecido. Pois é, que eu levei. Isso é igual A gente já da falou, outra é vez, a né? mesma Eles da outra vez. comeram queijo de Minas. Comeram. É o meu coração, que eu estou doando. E a terceira... A terceira agora é a performance ressurreição. é a ressurreição. Essa aí Em foi 73. Assim, essa foi a mais incrível, terminou com chave de ouro, porque ninguém entendia. Essa mulher é doida. Olha, isso é arte? Isso é arte? Não sei. Todo mundo ficava assim, impressionada, né? Porque eu fiquei lá como se fosse estátua da liberdade, com queijo de Minas na mão, vestida de anjo negro, né? Ressuscitei. E as poesias no chão com as minhas linguiças. E o mais interessante, o Palácio das Artes era dia de festa, era pré-bienal, então todo tinha música, tinha de tudo acontecendo lá no Palácio das Artes. De repente aparece uma ambulância,
né? E o pessoal correu, o que está acontecendo? Quem morreu? O que aconteceu? Aí chegaram 2 rapazes, 2 enfermeiros com a maca, puseram a maca no chão. Eu achei engraçado que no filme tem um que sacode assim, o travesseiro para colocar, e de repente pegam minhas tripas, minhas vísceras e colocam na maca e depois levam e colocam na ambulância e vão embora. Levaram minha... Agora eles devem ter aproveitado, né? Porque eu mandei fazer umas linguiças especiais, maravilhosas, sabe, para colocar. Esse trabalho está apresentado aqui na exposição com documentação. Algumas dessas fotos estão reproduzidas no catálogo e estão numa vitrine aqui embaixo, assim como aquele poema. E é isso, o que era? Eu fiz até uma crônica, né, sobre isso. Exato, o impossível acontece. Tem aqui no meu livro. O impossível acontece. O que é isso aqui, Terezinha? O quê? Aí depois que foi embora, não é? Os meus restos mortais, aí tem alface, tem sangue e tem queijo, com algumas palavras escritas relativas a isso. E o queijo? Uma espécie de umas esculturas em cima de uns pedestais. Dos pedestais. Entendi. Foi o que ficou, as alfaces. E uma vez você falou que o queijo... O sangue... Isso ficou durante a exposição? Ficou. Isso eu não sabia, interessante Ficou. isso. E a alface ia sendo substituída. Foi o que ficou, as alfaces ficaram, o sangue ficou e o coração, que era o queijo, também ficou. Eu queria falar desse trabalho, Terezinha, dessas imagens que... você está vendo o que está ali? Ah, certo. Sim. É porque eu pensei o seguinte, eu ressuscitei, mas ressuscitar é anjo, não está na terra, eu quero voltar para o meu habitat. Então, o que eu vou fazer? Vou me vestir como normal, escolhi uma galeria lá que é elíptica, a galeria, chama como é que é o nome? Ouvidora, Galeria Ouvidora, muito bonita, ela é elíptica e tem assim um vazado muito bonito. Então eu fui descendo na escada rolante. Eu vestida normal, fui descendo nas escadas rolantes lá do último andar. Né? Fui descendo as escadas. Do céu eu vim de novo para a terra. Né? Aí eu fui andando, descendo, até sair, me integrar novamente à sociedade. Desaparecer na multidão. Desaparecer, aparecendo onde... E isso foi uma performance feita sem público, né? Essa aí eu apresentei na Bienal. Eu apresentei na Bienal de São Paulo com um som. Não sei onde, não consegui achar. Um audiovisual, mano. Audiovisual, porque nessa época aí, no final é um avião, até sumir. Eu sumo, o avião some também, o som. Bom, muito bem. Esse aí é um semi-inédito, esse trabalho. Isso que eu ia perguntar, tem perguntas aí? O pessoal tem que falar aqui no microfone, por favor. O que era na Bienal de São Paulo? O que foi apresentado na Bienal de São Paulo? A Bienal de São Paulo? Eu apresentei nessa Bienal de São Paulo. Mas eram as fotografias? Eu apresentei esse trabalho, porque ele em 3 etapas, né? A primeira em Belo Horizonte, no Museu de Arte, a segunda no museu, onde eu tive prêmios também, foram premiados, e depois na pré-bienal, no Palácio das Artes, foram escolhidos os artistas para a Bienal. E na Bienal, como eu já estava cansada, eu levei só um túmulo e levei o e-mail. É que é um tipo de performance bem diferente. Porque eu já tinha, eu não vou repetir que eu estou ressuscitando de novo, né? Não tenho porquê, né? Então eu levei a gravação. A gravação descendo a galeria? Não, uma gravação que eu fiz em casa com sons de passarinho, não tem som humano. Tem relógio batendo, porta batendo, coisa de rua, cachorro latindo, e no fim, só o barulho do avião.
Terezinha, além dessas performances super ousadas, né, e de todos os elementos de subversão que tem na sua obra... Pode falar um pouco mais alto. Tá me ouvindo? Aí, agora. Tá. Não, que você mesma falou da sua obra ser super transgressora, né, todos esses elementos de subversão, essa arte visceral, num entorno em que ninguém entendia nada e que muitas pessoas deviam te julgar. Eu quero saber o que te encorajava a expor toda essa liberdade e essa força feminina que você tem. Não sei se eu era doida, não. Mas eu acreditava em mim, sabe? Eu sempre eu fazia tudo, gozado, até eu acho que é um defeito que eu tenho, porque eu como uma coisa boa, gosto, e quero que os outros comam também, gostem também, sabe? Então eu fico às vezes insistindo, come, Rodrigo, aí tá bom. Não é assim, é uma forma engraçada, porque o que eu acho que é bom para mim é bom para todo mundo. Terezinha, em relação a isso, então, como era a reação, por exemplo, ou de apoio, ou a recepção do seu marido, Todo da sua mundo família, fica curioso das com crianças? Os filhos Os querem filhos. falar? Você não quer falar não, Risa, como é que era meu relacionamento aí com o Britaldo? Fala aí. Você fez um filme tão bonito. Ela fez um filme, quando eu fiz 50 anos de casada, ela fez um filme que é Amor Cinquentão. E nesse filme, ela fala da minha vivência com o marido. Como é que você sabe repetir o que você falou? Como era o nosso... Fala um pouquinho aí. É melhor, não é a filha falar do que eu, né? É difícil, difícil expor, assim, né? Fico até emocionada. Porque... acho que não vou conseguir falar. Ah, ficou emocionado, tá vendo? Será que a Carmela quer falar? Ah, daqui a pouco você fala, então. Não, o que eu queria falar é o seguinte, eu nasci em 64, né? Foi exatamente quando ela começou, né, assim, em 66, né? Então eu cresci com a minha mãe artista, né? A minha referência sempre foi essa. Então eu sempre estava com ela dentro do museu, na montagem da exposição. E inclusive o museu para mim é um lugar que nem está muito relacionado à arte só, mas aconchego, porque era ali que eu estava com ela. E foi uma referência importante, né? Porque essa liberdade que ela fala é uma liberdade que a gente cresceu com ela. Então, isso estava presente na minha vida. Eu me lembro de estar sozinha, às vezes, andando na rua com 4 anos de idade, 5 anos. Não sei se era irresponsável ou não, mas era liberdade total, né? A gente brinca. Péssima. A gente brinca que os filhos sobreviveram, né? Mas foi uma vida que hoje eu me orgulho, né, de ter a mãe que eu tenho e com toda essa força e que ela soube passar para a gente, né? Nada é perfeito, né? Mas que o que a gente capturou, eu acho que toda a família conseguiu aí entender um pouco essa mulher, mãe, né? Por mais conflitos que a gente tivesse, mas que a gente pegou a coisa boa dela e está levando aí adiante. Acho que é isso, não tem muito o que falar mais. É a Carmela, cadê a Carmela? Carmela ali, levanta aí, Carmela. Carmela faz teatro. Então, bom dia para vocês. Eu estou redescobrindo a obra da minha mãe, eu acho que é uma nova releitura, né, e uma nova descoberta dessa mãe, dessa mulher, né, dessa força, dessa potência criativa que existe nessa obra, né? Eu fico vendo muito do ponto de vista não do erótico, também como uma transcendência nessa relação dessa fusão homem-mulher, né? Esse lugar da criação, esse lugar da potência criativa. Então, eu acho muito bonito redescobrir essa obra de Terezinha Soares, né? E dizer que toda essa trajetória artística dela também, de uma certa maneira, esse lúdico, né, assim, ela trouxe muito esse aspecto da ludicidade da obra dela. É uma ludicidade que hoje eu vivo no meu trabalho. Eu sou professora de teatro e eu acho que esse espaço da arte, né, ele
antes de reconhecer a pintura na parede, né, você pergunta para ela qual é essa relação da sensorialidade, né, do tátil, do sensível, né? Eu acho que essa arte da Terezinha, ela trouxe para mim essa vivência dessa questão tátil, do sensível, de ir para o espaço, né, de descobrir o museu brincando no Museu de Arte da Pampulha de Belo Horizonte, que é uma arquitetura belíssima, né? Então redescobrir essa relação do corpo com o espaço. Então acho que ela trouxe para mim esse ganho, né, em termos de vivência profissional e artística. Eu admiro muito a Terezinha. Parabéns, sucesso. Assim, obrigada, cara. Vibro junto com você. Obrigada, Rita. Mas eu sempre fui, eu sou o que eu sou. Eu sempre fui isso para as crianças, para os meninos. Eu nunca me escondi, eu nunca deixei de mostrar o que eu queria, como eu era. Ah, e vocês não vão ficar cansados, não? Não. Terezinha. Ai. Oi, tá funcionando? Sou carne curtida, seca, contorcida, exposta, batida, sofrida. Sou ilha pelada, cercada de gente calada, gelada. Sou o que sou, brinquedo, joguete, qualquer coisa ocupando espaço, finita, vazia, perdida. Sou sombra na noite, claro no dia. Sou aquilo que não foi ainda, para vir a ser aquilo que passou depois. Na verdade, eu fico me perguntando o que significava. Hoje eu acordei me perguntando o que significava isso, Terezinha, para mim mesmo, né? E eu respondi. Eu gosto de responder. Sombra na noite, claro no dia. Depois eu quero ver a sua interpretação, mas a minha interpretação é da nulidade. À noite, sombra, eu não apareço. De dia, no claro, eu também não existo. Desapareço dentro da claridade. Então, uma forma de anulação. Não sei, foi isso que eu achei. E você? Eu vou preferir ali a pergunta. Ah, tá. Passar a bola para o público, né? Quem é que vai perguntar? Oi, aqui. Oi, Terezinha, tudo bom? Chega mais. Aproveitar que estou no canto, fica mais fica fácil. mais Né? Bom, eu sou a Thalita Trizoli, eu estou fazendo o meu doutorado justamente sobre mulheres artistas que trabalharam durante a ditadura militar. E você está incluída no problema. Né? E aí uma coisa que me chama muito a atenção na sua fala e que reverbera em todas as que eu ouço, às vezes de modo mais forte, outras com uma certa delicadeza, porque a socialização feminina veta muitas vezes essas manifestações, são esses processos de interdição do acesso das mulheres a espaços. E aí, conforme você foi falando da sua trajetória, eu lembrei de uma expressão que a Regina Vater usou, que é Clube do Bolinha. O quê? Clube do Bolinha. Que foi um termo que ela usou para explicar o que era essa trajetória de certos artistas jovens nos anos 60 e 70 e que fizeram eles serem integrados em museus, exposições e nos sistemas e serem hoje nomes fortes e internacionalizados sobre a arte brasileira. Né? E aí, quando você falou no começo da palestra que você começou com 42 anos e que você preferia não falar a idade, porque isso... 40 anos, isso, legal. Tá próximo. E aí eu queria saber se você podia comentar um pouco mais dessa sua memória, dessa sua condição como mulher, uma mulher madura já, que já era mãe, entrando nesse universo em que a juventude era um fator determinante para você conseguir produzir e ser um artista profissional. Né? Enfim, eu sei, um pipinão. Mas... vocês vão achar muito esquisito, mas eu vou me revelar aqui para vocês, tá bom? Eu quando me casei, eu já trabalhava na Caixa Econômica, era a primeira mulher bancária, não existia mulher trabalhando no banco. Eu era vereadora, fui a primeira secretária da Câmara por 5 anos. E fiquei esperando. Durante 5 anos eu conheci, namorei, noivei meu marido, mas não casamos, porque eu tinha que cumprir com os meus eleitores que me elegeram. Então eu tinha que esperar terminar o meu mandato para poder casar.
Quando eu já tinha comprado uma casa, eu tinha comprado uma casa independente, eu já tinha um anel de brilhante que eu comprei com o meu trabalho, eu comprei um carro financiado, eu fiz tudo. Vocês podem imaginar, assim eu fiz tudo. Eu tinha vontade, tinha garra e gostava de negociar, era ativa, sabe, para comprar as coisas, para fazer um pé de meia. Eu sempre pensava em mim independente. Bom, o marido, a primeira coisa que fez, né? Não, vende a casa, passa para sua irmã, eu não quero você pagando todo mês, não quero você trabalhando, eu quero você em casa, eu quero você para mim, tá. E a gente apaixonada, né? Eu me casei apaixonada mesmo, para valer. Em 65, logo depois que a Reisa nasceu, eu fui convidada para fazer teatro, porque era um teatro em benefício da sociedade da Cruz Vermelha. Então, eram senhoras mais conhecidas, senhoras que estavam se projetando na sociedade, que apareciam. Qual era o nome dela? Dulcinda? Era isso? A pessoa que fazia esse teatro? A Priscila Freire, e várias outras, mas eu não me lembro assim. Então, era Sonhos de Teodoro. E eu fui escolhida para ser a Teda Bari, a mulher fatal, que fumava. E o homem bebia champanhe no meu sapato. O pai, como é que era o nome dele, do rapaz que trabalhou comigo? O pai dessa menina. Ai, não dá. Falabella. Falabella. Pai dessa menina que trabalha na televisão. Foi com ele que eu fiz. Aí depois eu fui convidada para outro teatro, que eram 8 mulheres, e foi dirigida por Dulcina. E nas outras mulheres eu já fiz o papel de uma empregada, mas uma empregada muito levada. Então, eu acho que o teatro em mim despertou uma coisa muito interessante, que eu podia, dentro da arte, viver outras vidas, sem ser aquela que eu tinha programado, né? Achei ótimo, achei lindo. E as crianças eram pequenas e me pediam toda noite: mamãe, conta a história para mim. Eu estava cansada de contar a história da Grécia, a história da Bíblia, a história do Brasil. Às vezes até dormia antes deles. Tão cansada que eu ficava de... Então eu resolvi escrever um livro, Luna e Lunica no País do Futuro. Foi o primeiro livro que eu escrevi, história infantil, que depois eu fiz em forma de teatro. Levei a peça no Copacabana Palace, lá em Brasília, no Sesc em São Paulo, aqui em São Paulo. Em Belo Horizonte ficou 2 meses, foi na revista Globo, foi considerada a peça mais bem montada. E foi o único trabalho que eu ganhei dinheiro. E paguei bem. Foi o único trabalho. Com esse dinheiro que eu viajei, fui para a Europa passear, eu aproveitei esse dinheiro. Mas, então, depois do teatro, eu fui convidada também para ser presidente do Coral Renascentista, com Isaac Karabchevsky. Tem até 2 cartazes ali, um com ele. Nós viajamos para a Europa, viajamos por vários países. Então, teve a música também, foi uma forma gratificante para mim de aprendizado. Então, foi o teatro, foram as crianças, foram a música, e tudo isso eu acho que foram se acumulando dentro de mim e resultou nessa arte. Vocês estavam interessadas em saber como é que foi. Para você entrar na cena artística, não tinha, como ela falou, você não sentiu isso de ser o clube do Bolinha, de ter essa dificuldade? Para você foi tranquilo começar a expor, a ter espaço para colocar a sua arte nos museus, para entrar na Bienal? Para você não... Não teve problema nenhum. Eu já comecei assim, uma louca, sabe? Tanto é que o Frederico Moraes fala assim, aqui no começo, você lembra que ele fala? Foi uma... Posso até ler. Aqui, olha aí. Eu acho que, enfim... Não, aqui no começo,
Frederico. tem uma- Ele fala que foi uma estreia fulminante, não é isso? O texto dele. O texto do Frederico. legal. Não, do Frederico só uma frase. que Tem ele um fala. texto aqui do Frederico, que é um texto de época, Em que ele fala. Ele descreve um pouco a estreia da Terezinha, né? Ele fala que foi. Então ele fala o seguinte: produz como se estivesse possuída pelo demônio. Mas não foi isso, não. O que eu quero dizer é o início que ele fala. Tudo bem, mas eu quero falar isso aqui. É algo fisiológico, inadiável, intransferível, como a necessidade de repentinamente chorar, gritar, dar socos ou dizer palavrão. Então, existiu uma construção, eu acho, de uma persona da Terezinha que isso foi em 67, que é a primeira exposição. Ela convida essas pessoas para irem em BH ver a exposição. Tem uma estratégia de comunicação, né, Terezinha? Pode-se dizer isso. Claro. E tem uma construção de uma figura, né? Então, acho que isso, de certa maneira, tem uma performatividade que atravessa toda essa construção do artista, né? Da artista. Eu acho que opera diretamente nessas questões de gênero. Né? Essa foto você conhece? Eu me vestia de homem, de smoking, e fui para a festa do Automóvel Clube, que é o mais famoso, mais chique, mais elegante e tal. Uma festa muito bonita, era em homenagem ao Patim, que era, acho que, era o rei do aço, não, do cobre, o rei do cobre. E eu fui com o Britaldo, nós dois vestidos de smoking. E fui dançar com ele, o governador estava lá, mexeu nos olhos, olhou, perguntou assim, quem é aquele rapazinho que está dançando com o Britaldo? Era eu. Então, aí nas crônicas também conta isso, né? E eu não sei, acho que é visceral que eu falei com vocês, que minha arte é visceral. Ela é também uma arte que vem de dentro para fora com uma força muito grande, uma necessidade, que disse ele, de gritar. É como se fosse um parto. Então, era uma vontade de gritar, de pôr para fora, uma necessidade de chocar, uma necessidade de despertar as pessoas para aquilo. Por isso eu usei aquelas cores fortes, quase que cores primárias, né? Para chamar a atenção, para aquelas figuras deformadas. Cores berrantes. Berrantes, né? Mas acho que não foi à toa que você citou o teatro antes, né? Que essa ideia acho que da construção do personagem. É uma construção que vem pouco a pouco, né? Até você explodir. Eu explodi, gente. Mas continua aqui. Explosão de Terezinha, temos isso aqui também. Tem uma pergunta. Então, Belo Horizonte, nessa época, era extremamente contraditório. Nós tivemos movimentos artísticos, também no teatro e nas artes plásticas, contracenando, digamos assim, com as marchas das famílias, da TFM, a tradição família mineira, enfim, eram movimentos muito contraditórios. O que eu queria que talvez você explorasse um pouco era a sua relação com o movimento dos artistas plásticos. A gente viu o Nelo Nuno deitado em um dos colchões, ele estava presente, né? Foi um grande artista, um grande pintor, e eu queria um pouco a sua relação com o movimento de artes plásticas, artes visuais, em Belo Horizonte, naquele momento. Eu tenho aqui. Olha, eu sempre fui uma artista solitária. Eu nunca tive grupos, não sabia me comunicar, assim, perguntar, trocar ideias. Eu tinha o meu modo de ser, eu queria ser eu só. Então, eu nunca... Mas tinha amigos, não é? E tinha amigos que, naquela época, também estavam fazendo uma arte de vanguarda, que era o Nelo Nuno, o Jarbas Juarez, o Décio Noviello, aquela menina... Maria Helena. Aquela que fazia... Você estudou com a Maria Helena, né? Sim, a Lotus.
Hein? Lotus Lobo? Loto Lobo. Tinha uma turma boa lá em Belo Horizonte. Eu acho que foi muito importante, nessa época, foi muito importante a Galeria Guinhar, porque ela foi a primeira a abrir as portas para a nova juventude, para uma nova forma de apresentação de arte, né? Isso foi muito bom. A Galeria Guinhar, ela tem essa contradição, que ela se chamava Galeria Guinhar, mas ela era justamente porque a maioria, o veículo dos artistas que estavam reagindo ao guinhardismo. Então, ele fez a exposição dessas pessoas todas que você mencionou, e a sua é uma das mais importantes. Mas ela se chamava Galeria Guinhar, curiosamente. Né? Eu me considero autodidata, porque os cursos que eu fiz foram cursos, assim, por exemplo, de uma semana. No começo foi esse, não era artista, mas como eu frequentava, viajava muito, via muito museus, eu não queria ser boba, eu queria saber entender da arte, poder discutir com os críticos, visitar os museus e mesmo dando aula com as crianças dentro de casa, né, abrindo para elas uma visão do que estava acontecendo em arte. Então... o Frederico foi um interlocutor muito importante. Ele já tinha saído de Belo Aí eu Horizonte. fiz assim, vários cursinhos. Lá no Rio de Janeiro, quando eu ia passar férias com as meninas, eu fiz um curso com a Feiger para aprender, porque eu não sabia nada. Eu nunca entrei numa escola de arte, eu não tinha conhecimento. E hoje, por exemplo, é uma pena, porque eu não tinha aquele cabedal dos cuidados com a madeira, com o papel, não é? Eu não tinha, foi tudo assim, foi tudo autêntico, tudo feito de repente, com vontade. Eu não estava nem aí se era válido, se não era, se aquilo era arte, se não era. Foi isso mesmo, foi essa explosão minha. Eu queria falar sobre o erótico, eu vou ocupar pouco se não tiver mais uma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Não, enquanto não surge alguma pergunta, eu pergunto para a Terezinha se ela poderia falar um pouco desse processo que vai... duas obras que a gente está mostrando aqui, o álbum. O Erótica, que é um álbum. Eu não sei se vocês prestaram atenção. Claro. Não sei se vocês prestaram atenção, mas eu tenho a mania de 3, é Trindade. Deus, Filho e Espírito Santo. É engraçado, eu só faço 3 de uma série. 3 vermelho e preto, 3 do Vietnã, 3 disso, 3 daquilo. E aí, nesse trabalho também, se bem que eles sejam diferentes, tem os 3. Começou com Erótica, que foram desenhos, vamos dizer assim, é uma celebração do sexo. Eu não apresento o sexo de modo feio. Eu acho esse trabalho meu lindo. Eu considero esse meu trabalho belíssimo. Eu adoro ver como é que eu tive capacidade de, com linhas simples, né, demonstrar o sexo clássico, passando por várias fases, até o último, que eu acho lindo, que é a consagração. É o falos, que é o vegetal, né, fecundando a terra com a semente, que significa maternidade, significa o renascer, significa a vida, o elo da vida, que nós temos, as mulheres, né, a mãe. Foi a história quando você mostrou isso na televisão, Teresa? Não posso falar? Pode. Não tem pequena gente menor aqui, não? Eu fui dar uma entrevista lá sobre sexo, sobre não sei o quê, a mulher me pediu lá, senhora, traz aqui o seu... eu vou trazer o álbum, é difícil de passar, então eu vou levar algumas figuras, vou escolher umas 4 aqui, vamos lá. Quando ela pegou justamente uma e me perguntou ao vivo, como é que eu mostro essa figura, Terezinha? Assim, o assado, eu falei, de qualquer jeito, é suruba. Todo mundo lá de Estampoarri, os homens estavam filmando Estampoarri, foi uma risada danada. Mas o que eu estava falando, que eu gosto muito desse meu trabalho, eu não sei se vocês gostam, mas eu gosto.
E quando eu gosto, eu acho que vocês gostam também. E quando eu fiz esse trabalho, eu resolvi colocar eu. Eu sou meio egoísta, né? Eu, erótica, quer dizer, o sexo em mim. A beleza do sexo, a descoberta do sexo, né? E daí, uma dessas, tem esse poeminha, essa aqui? Você quer ler o epígrafe antes? É aqui no começo que eu falo assim, vocês podem ler tanto no sentido horizontal, como ler separadamente aqui. Então, aqui diz assim, vejo beleza no sexo, descubro o sexo em mim, sou bela, vivo, amo o amor. Agora eu vou ler ao contrário. Vejo beleza no sexo, o sexo em mim, vivo. Descubro, sou bela, amo o amor. Tá? Agora, a outra poesia, ó, não tem ninguém de menor idade, né? Não seja medíocre, nem seja modesto. Penetre no meu ventre, aprofunde-se no meu mistério. Busque e rebusque nas tripas o que sobrou o coração. Quero ver suas mãos sujas e na boca todo o gosto do meu sangue. Envolva-me no mar de raiva, trague-me como a noite e fustigue-me com seu falo. Seja senhor e seja macho, carnívoro, faminto, insaciável da minha carne. Por favor, não seja medíocre, nem acomodado. Chega. Com esse aí termina. Obrigada, Terezinha.